Bom dia, meus amores, boa tarde, boa noite para quem não assistiu a aula pela manhã, né? Lembrando que nossa rotina mudou, não foi, Pirulito? Então, nosso Google Meet está sendo pela manhã, junto com nossos amiguinhos que estão presenciais na escola, tá bom? Então, vamos começar a modificar o nosso horário de dormir, nosso horário de acordar, para a gente acompanhar a rotina agora do quinto ano, tá certo? Hoje, dia 19, hoje é o dia da bandeira. Então, lá no final da aula de vocês vai ter uma pequena pesquisazinha, tá? E lembrando que todas as quinta-feiras, no final da aula de Tia Carla, tem aula de quem, Pirulito? Tio Hernandes! Então, toda quinta-feira, aula de Tio Hernandes, tá certo? E na sexta-feira vai continuar aquele mesmo sistema. Vocês vão ter aula ainda de Tio Hernandes pela manhã na sexta-feira, ok? Aí não modificou a rotina de vocês, tá bom? Então vamos embora, separar nosso material e começar a nossa atividade, sabendo que hoje é o dia da bandeira. Então não vamos esquecer que vocês têm uma pesquisinha, tá? Um beijo e vamos embora, Pirulito. Solta o take! Então vamos soltar o take. Bom dia, meus amores, hoje dia 19 de novembro, quinta-feira. Lembrando que todo final da aula das quinta-feiras nós temos aula de inglês, aula de bilíngue com o Tio Hernandes. Belezinha? E hoje, nossa primeira atividade vai ser para vocês fazerem uma pesquisa. Hoje é o dia 19, o dia da bandeira. E aí eu quero que vocês pesquisem o porquê o dia 19 é homenageado ao dia da nossa bandeira. Gostaria que vocês pesquisarem quem desenhou a nossa bandeira do Brasil e, o mais importante, vocês têm que dizer o significado de cada corzinha que tem na nossa bandeira, certo? Então, descobre aí o porquê o dia 19 ele é voltado para o dia da bandeira, quem foi que criou a nossa bandeira e as cores da nossa bandeira, o significado de cada uma delas, certo? E aí daqui a pouco no Google Meet vocês vão oralizar para a Tia Carla a pesquisa de vocês, tá? Uma pesquisa breve para vocês oralizar, não precisa ler nada. A gente vai conversar o que vocês pesquisaram, tá bom? Se liga aí que a primeira atividade de vocês é uma pesquisa, certinho? Agora vocês vão, já tá aí anotado a primeira atividade. A segunda atividade de vocês vai ser no livro de oficina de negócios. O que é, Tia Carla? Oficina de negócios. Então, deixa eu dar um beijo em vocês. Peguei meu livro de oficina de negócios e aí nós vamos colocar, pegar com Tia Carla, vamos folhear até a página 48. Na página 48 de vocês temos o título Consumir e Poupar, certo? E aí vocês vão ler todo o contexto explicando o que é poupar e o que é consumir. Mas vamos lá. A gente sabe que consumir é quando a gente quer comprar algo, né? E aí a gente está consumindo, né? Só que tem os consumos que a gente compra porque a gente precisa e tem outro que a gente compra por impulso, porque a gente quer comprar, achou bonitinho e compra. Tem coisas que a gente compra que nem tem utilidade, só para ter o ato de comprar, no caso de consumir. E aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque o importante é a gente economizar e consumir se for necessário. Vocês vão ler o contexto da página 47. Em seguida, nós vamos para a página 48. Então, na atividade de hoje, nós vamos ter a página 48, 49 e a página 50. Isso só de oficina de negócios, certo? Lembrando que a oficina de negócios, a maioria das respostas é pessoal. O que é pessoal? Da cabecinha de vocês, da ideias de vocês. Aí aqui na página 48 a gente tem um quiz, que são perguntas com respostas para você assinalar a que faz de acordo com a sua personalidade. No primeiro tem assim, quando você recebe dinheiro, o que você faz? Aí você vai ver, tem 3 alternativas e você vai marcar em uma, certo? Aí no segundo quesito tem assim, quais dias depois de receber seu dinheiro? Alguns dias depois de receber o seu dinheiro, o que é que você faz? Alguns dias depois que você recebe o seu dinheiro. Tem 3 alternativas, você marca um X. No terceiro quesito tem assim, você vai ao shopping e alguns de seus amigos compram em uma loja. Você, aí tem 3 alternativas e você marca um X. No quarto quesito tem assim,
Você encontrou um celular incrível em uma loja, mas está muito caro. O que acontece? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão olhar aqui as opções e vai marcar um X. Qualquer dúvida, vai lá para perto de um adulto. E aí, se vocês não tem nada a ver com vocês aqui, vocês fazem esse quiz com um adulto, tá? Dentro de casa, obviamente. E aí, vocês vão ver as letrinhas que vocês mais marcaram. Exemplo, eu marquei mais a letrinha A, um exemplo. Aí, eu venho aqui e, ó, deixa eu mostrar a vocês, e vou sublinhar a letrinha A e vou ler o que significa, de acordo com minha característica. Eita, tia Carla, eu marquei mais a B. E aí, você vem aqui e vai ler e assim por diante, certo? Tem a B e tem a C, só tem essas três alternativas. Agora nós vamos para a página 49, aí tem assim. Como fazer para sobrar dinheiro? Ai, meu Deus, o que é que a gente tem que fazer? Que estratégia para sobrar dinheiro, né? Aí a gente tem que usar um plano de estratégia, comprar menos, economizar dali, fazer aquele todo o percurso, né? Aí o primeiro quesito de vocês tinha assim. Para você, qual é a diferença entre valor e preço? É importante que vocês, como vocês não têm muito contato de ficar comprando as coisas, conversa com um responsável em casa que compra as coisas. Aí qual a diferença entre valor e preço para a pessoa em casa responsável? Aí vocês pegam a fala dele ou dela e escreve aqui. No segundo quesito tem assim. Se hoje você ganhar R$20, o que você irá fazer com esse dinheiro? Guardar, gastar tudo com chiclete, gastar metade com o caderno que eu estou precisando, vou comprar meus lanches. Cada um vai botar o que acha. Na página 49, certo? E por último, nós vamos para a página 50. Lucros e prejuízo, né? Lucro é algo bom, prejuízo já tá dizendo, a gente tá ficando no prejuízo. Para você, o que significa lucro? Ou vocês pesquisam, ou você pode conversar com alguém em casa e aí vocês escrevem. E prejuízo? Para vocês, o que significa prejuízo? Aí lá embaixo tem uma bolinha, vamos para a bolinha. Quando Ramissa estava cursando a faculdade e teve dificuldades financeiras, ela vendeu seus quitutes. Ela obteve lucro ou prejuízo? Por quê? Aí vocês têm que dizer primeiro, lá na frente tem o contexto, a historinha de Ramissa. Aí tem que ler, né? Aí vai dizer se Ramissa teve lucro ou prejuízo. E justificar. Embaixo. Que atitudes favorecem ao lucro de Ramissa com a venda dos produtos para investir nos seus sonhos? O que foi que ela fez para ter lucro? Aí vocês vão ver as opções aqui e marca um xizinho. Muito fácil, oficina de negócios. E aí a gente finaliza, oficina, tchau, oficina. E agora eu vou fazer o que para vocês? Eu vou falar hoje para vocês em geografia sobre a região Sudeste. Vamos falar de 4 estados e capitais maravilhosas. Eu vou soltar um videozinho para vocês e em seguida a gente vem para conversar. Lembrando que se o videozinho não estiver aqui na aula de Tia Carla, clica lá na agenda que vai direto pro videozinho. Certinho? Beleza? Vamos embora. Vamos para a terceira atividade. A primeira é pesquisa sobre o Dia da Bandeira, quem criou a bandeira, as cores e seu significado. A segunda, a oficina de negócios. E a terceira, a gente vai falar sobre a região Sudeste, geografia. Vou soltar o videozinho para vocês, tá bom? Tchau, já volto, tá? Após o videozinho. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre a região Sudeste. Estão preparados? Então, vamos lá! A região Sudeste apresenta alto nível de urbanização e concentra algumas das maiores cidades do país. Um dos muitos desafios enfrentados nesses grandes centros urbanos afeta diretamente as crianças. Os espaços reservados para brincar estão diminuindo. As cidades são cada vez mais destinadas à circulação de carros. As calçadas e praças, que deveriam ser espaços ocupados por pedestres, são usadas para outras finalidades. Aspectos gerais. A região Sudeste é formada pelos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. É a região com maior desenvolvimento econômico do país e com grande número de empresas.
Essa característica atraiu migrantes de várias partes do Brasil e de outros países. Observe o gráfico. Ele indica que mais da metade do valor de tudo o que é produzido no Brasil é gerado na região Sudeste. Predomina na região Sudeste o clima tropical, com chuvas concentradas no verão e os invernos secos. O relevo é irregular e permite o aproveitamento de vários rios para a geração de energia elétrica que abastece a numerosa população e o grande número de empresas da região. É o caso dos rios Paraná, Paranapanema, Tietê e Grande, que, em certos trechos, correm sobre áreas do relevo com inclinações que favorecem a construção de usinas hidrelétricas. Economia. O atual nível de desenvolvimento econômico da região Sudeste resulta no processo de industrialização. Foi a multiplicação de indústrias ao longo do século XX que possibilitou a atração de migrantes para essa região e a ampliação das cidades de comércio e de serviços para atender a população crescente. Essas atividades tornaram-se nos dias de hoje a principal fonte de riquezas não só dessa região, mas de todo o Brasil. Além das indústrias, do comércio e dos serviços, a agropecuária também é uma atividade importante no Sudeste. Em muitas propriedades, pequenas ou médias, são produzidas alimentos para abastecer a população das cidades ou matérias-primas para as indústrias brasileiras. Há também produção de carne bovina e de gêneros agrícolas, como a laranja, soja, milho, café e cana-de-açúcar, realizada em grandes propriedades e destinada à exportação para diversas partes do mundo. Grandes cidades e problemas urbanos. As duas maiores metrópoles nacionais encontram-se no Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Vivem nessas cidades e nas cidades vizinhas milhões de habitantes. Elas concentram muitas indústrias e empresas prestadoras de serviços e influenciam outros lugares do Brasil de diversas formas, pela atração de migrantes e visitantes em função de oportunidades e eventos, pelos hábitos culturais veiculados pelas emissoras de televisão, entre outras. Além de haver muitas empresas nas grandes cidades, o desenvolvimento econômico que elas geram não beneficia a todos. Grande parcela da população vive com baixos rendimentos e há falta de oferta de serviços essenciais, transporte, educação, saúde, água tratada e esgoto, nos bairros mais pobres. A desigualdade social é visível na paisagem. Nota-se a presença de moradias em condições precárias, como nas favelas, contrastando com moradias com boa infraestrutura. Há bairros sem asfaltamento, sem área verde e de lazer, enquanto outros têm praças, ruas arborizadas e asfaltadas e boa oferta de serviços. Problemas de mobilidade urbana, como grandes congestionamentos e transporte público insuficiente e de má qualidade, também são comuns. Natureza e problemas ambientais. O cerrado e a Mata Atlântica são os tipos de vegetação natural predominantes na região Sudeste. O cerrado está presente nos estados de São Paulo e de Minas Gerais, ocupando áreas em que a estação seca é mais prolongada. A Mata Atlântica encontra-se em áreas litorâneas e nos locais onde chuvas são mais frequentes. Originalmente, a Mata Atlântica ocupa a maior parte da costa brasileira, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, mas ao longo do tempo foi devastada devido à extração do pau-brasil e ao cultivo de cana-de-açúcar, de café e de outros produtos. Hoje existem apenas pequenos trechos de mata original. O que restou continua sendo desmatado para a expansão das cidades. A região Sudeste enfrenta muitos problemas ambientais. A intensa atividade econômica desenvolvida nessa região e a grande concentração de população geram grande quantidade de resíduos industriais e domésticos, responsáveis pela poluição das águas da região. Além disso, no litoral da região ocorrem atividades de exploração de petróleo com risco de vazamento capazes de causar grandes impactos ambientais. O Sudeste também concentra atividades de mineração
que apresentam riscos de contaminação do solo e das águas. Em 2015, um grande acidente ambiental despertou a sociedade e o poder público para esses riscos. Outro problema ambiental presente nas grandes metrópoles dessa região e que acarreta diversos problemas de saúde aos habitantes dessas cidades é a poluição atmosférica. Além das grandes emissões de gases poluentes feitas pelas indústrias, a grande frota de veículos circulando e enfrentando congestionamentos frequentes nas grandes cidades também contribui para a poluição do ar. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Agora que vocês viram o videozinho, nós vamos conversar um pouquinho com tia Carla. Lembrando que vocês vão ter essas páginas para leitura e através da leitura você vai conhecer mais o contexto e vai responder o exercício de vocês das outras páginas seguintes. Beleza? Então vamos lá falar sobre a região Sudeste. Olha aqui o nomezinho. A região Sudeste, ela tem 9.911.511.292 quilômetros quadrados. Vou repetir novamente. 924.511.292 quilômetros quadrados, quer dizer, o espaço territorial daqui, de lá da região Sudeste. Ela vai agregar só 11% da nossa região brasileira, certo? E ela é composta por 4 estados e capitais. E o primeiro estado, vamos lá, estado de, quem sabe? Vamos lá olhar aqui para mim. Espírito Santo, que sua capital vai ser Vitória. A segunda, Minas Gerais, que sua capital vai ser Belo Horizonte. A terceira, mais difícil do mundo, Rio de Janeiro, que seu estado e capital é Rio de Janeiro. E em seguida, São Paulo, que sua capital é São Paulo também. Então, nós temos apenas 4 estados e 4 capitais da região Sudeste do Brasil. Beleza? Todo mundo entendeu, né? Aí nós vamos falar agora do seu relevo. Deixa eu vir para cá porque eu vou jogando as imagens para vocês. O relevo da região Sudeste é bastante diversificado. Em alguns lugares a gente vai ter os planaltos, como tem no mapa aqui para vocês verem, para vocês observarem, ver. E temos também serras e chapadas, tá? Em destaques vai ser essas 3: planalto, serras e chapadas. Vai ter diversos outros tipos de relevo, mas os mais vibrantes, os mais que aparecem, são esses 3. Vamos falar da hidrografia. A hidrografia, como vocês viram no vídeo, vai falar referente às águas, né? E aí, as bacias que banham lá a região Sudeste vai ser Bacia Paraná, certo? Bacia São Francisco e as bacias Leste, Sudeste e Sul. Temos 3 tipos de bacias, ok? Aí, vamos repetir com a tia Carla. Bacia Paraná, Bacia São Francisco e bacias Leste, Sudeste e Sul, que é a parte da hidrografia. E aí, os rios de lá não é bom para navegação não, tá, gente? Ele é perigosinho, mas aí ele é bom para gerar energia, mas para navegar não é legal, certinho? Agora a gente vai falar do clima da região Sudeste. Lá no Rio de Janeiro, São Paulo, quando é sol, mas também quando chove, passa dias chovendo, minha gente, é muita chuva. Aí quando tá quente também, lá tá quente, aí assim. Lá tem um clima que é o tropical continental e o tropical de altitude, certinho até aí, né? Os climas vão ser tropical e tropical de altitude. Mas a característica mais marcante dos climas de lá faz parte da grande influência dos relevos na temperatura, que nem a tia Carla falou. Quando tá quente, vai estar muito quente. Mas aí os relevos também, quando jogar chuva, vai ser chuvas de dias e dias. Não é que nem aqui, né? A gente aqui já é mais quente. Lá quando chove, chove bastante. Já referente à vegetação da região Sudeste, lá ele não tem uma grande vegetação, porque lá o território deles, antes eles
cortaram bastante para fazer o quê? Casas, fábricas, que lá também tem área de fábricas. E aí hoje existem reservas para manter ainda um pouco da Mata Atlântica, que foi bem devastada por justamente fazer o quê? Moradias, fazer fábricas. Então hoje lá, quando a gente fala da vegetação da região sudeste, a gente vai ter reservas, que ainda são pequenas partes da Mata Atlântica que eles estão lá conservando. Todo mundo entendeu até aí, né? Muito facinho. Agora vamos para o tópico. A região sudeste, com esses 4 estados, minha gente, vamos falar um pouquinho dos aspectos políticos. Ela é a mais populosa do nosso Brasil. Como tia Carla, ela só tem 4 estados, não é? Isso, porém ela é a mais populosa. E aí ela vai ter 70.190.565 habitantes nesses 4 estados. É muita gente, tá? Então tem muita gente lá na região sudeste, certo? A agricultura de lá não é tão extensa, porque como a tia Carla falou um pouquinho antes, lá eles têm bastante fábricas. E aí lá eles vão ter mais coisas assim industrializadas. Também a gente vai ver também que na parte da agricultura a gente vai conseguir achar lá também plantado café, laranja, cana-de-açúcar. E na parte da pecuária vamos ter os bovinos, que através deles vão produzir bastante leites e aí vai gerar, legal, lá nas indústrias. E aí vai ter os produtos derivados de leites, que são diversos, né? Maravilhosos, que a gente compra. Também vamos ver que na região do ABC, lá do Paulista, é onde vai estar concentrado diversos pontos de indústrias. E aí é muito bom para a economia do nosso Brasil, certo? Também na atividade econômica a gente vai ver, sabe o quê? O turismo. Exatamente. Quem nunca quer ir para a região sudeste visitar, não é? E aí a gente vai conhecer o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, lá em Minas, as cidades que tem lá, que é muito, muito, muito solicitada por turistas, que são Ouro Preto, Mariana, que aconteceu uma fatalidade com o tempo, assim, do tempo, da chuva, e o Sabará. Eles são muito visitados, tá? E em São Paulo a gente vai ver o Santuário de Nossa Senhora, que também leva muitos fiéis para conhecer a cidade de São Paulo. Também temos os carnavais, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, que leva o público enorme na época do carnaval, não é isso? Então o turismo também é muito importante na economia da região sudeste, certo? Lá na culinária, na parte da comida, a gente vai ter o feijão preto carioca, que lá é da culinária deles, o pão de queijo de Minas, a moqueca de peixe, tá certo? Então vai ser coisas que a gente vai achar lá na culinária deles, que aqui na região nordeste a gente não acha, ok? Também vamos ter a parte da dança, e aí a gente vai ter na parte da dança da cultura deles o samba, certo? Vamos ter o funk, vamos ter o jango e o mineiro pau, que é um tipo de dança. Então está referente à cultura da região sudeste. Mas tia Carla, o que é jango? Então é uma dança da parte deles lá, como tem a nossa cultura aqui, o frevo. Então vai ter danças em outras partes do Brasil que a gente não vai ter conhecimento porque não faz parte da nossa cultura. Mas o importante, se vocês não sabem, a gente vai buscar. Vai clicar lá nas imagens, como tia Carla bota aqui para vocês observarem. A gente vai olhar vídeos, então vai fazer parte da cultura deles. Então, é importante, como tia Carla sempre diz, a gente conhecer logo os nossos estados do Brasil e depois a gente conhecer outros locais, né, fora do nosso Brasil. Porque é muito lindo, se a gente for olhar cada cantinho do nosso Brasil, é maravilhoso. A parte do Sudeste ajuda bastante a economia, a parte das suas fábricas, que lá tem muitas fábricas, por isso que tem muita gente que tenta ir para lá para conquistar um bom emprego, justamente porque tem bastante fábricas na região do Sudeste, certinho? Agora, como a gente já conheceu um pouco da cultura do Sudeste, nós vamos fazer o nosso exercício. Eu vou apagar aqui e vou colocar as páginas para a gente fazer agora, referente à região Sudeste.
Agora nós temos essas páginas aqui para exercício. Lembrando que vocês vão precisar ler todo o contexto para ter apoio a fazer o exercício, beleza? Primeiro quesito, temos 4 bandeiras, obviamente são as bandeiras da região sudeste, e aí vocês vão ligar a cada estado. Olha a bandeira e liga para cada um, muito fácil. Segundo quesito, nós vamos botar a sigla de Espírito Santo e a capital de Espírito Santo. Minas Gerais, a sigla de Minas Gerais, e o que? A capital. Rio de Janeiro, a mais difícil, a sigla de Rio de Janeiro e a capital. São Paulo, a mesma coisa. Lembrando que inicia com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, e siglas são feitas com letra maiúsculas, tá, meus amores? Terceiro quesito. Qual é a característica mais marcante do clima na região sudeste? Vai falar no textinho, aí você vai lá na parte dos climas, fala referente ao relevo. O que é que acontece? Aí vocês lê e passam para cá. Vamos para a página 94. Na página 94 de vocês, a gente tem logo aqui um mapa. Então, se tem um mapa, a gente vai precisar observar o mapa para responder as perguntas abaixo. A gente vai observar o que, quinto ano? O mapa para responder as perguntas abaixo. Perfeito. Então, vamos olhar aqui. Essa parte que está colorida é a parte da região sudeste. Massinha. Aí tem assim, letra A. Qual é o maior estado da região? Aí você vai olhar no mapa, certo? O maior, aí você coloca o nome dele, letra maiúscula, tá, gente? B. Qual é o menor? Aí vocês vão olhar no mapa e escreve. Letra C. Qual é o único estado da região que não é banhado pelo Oceano Atlântico? Olha aqui, observa qual não é e vai escrever. No quinto quesito, o que são chuvas orográficas? Vocês vão olhar, pesquisa aqui no livro de vocês que tem dizendo que são chuvas orográficas e passa pra cá. Certinho? Página 95. Tem bem pouquinha coisa para fazer, porque as coisas estão bem explicadinhas para vocês, visualmente. No sexto quesito, vocês vão ler, e aí tudo que fala sobre a região sudeste vai colocar verdadeiro ou falso. Só isso, certinho? Aí tem no sétimo quesito. Marque com X as principais bacias. Lembra que a Carla falou na hora das bacias as principais? Bacia Paraná, bacia Taranã, 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 Taranã. Pronto, você vai ver quais são e vai marcar um X aqui. No oitavo quesito, tem um retângulo bem grandão, aí tem assim. Aqui podemos atribuir a maior parte da degradação da vegetação de lá daquela área. Por que não tem tanta vegetação? O que foi que aconteceu? Qual o motivo que eles fizeram para devastar a vegetação de lá? Aí vocês vão e escrevem aqui. Falei no vídeo e também tem no contexto, certo? Aí vamos para a página 96, temos um gráfico aqui. Temos uma tabela e um gráfico. Vocês já sabem olhar tanto para a tabela quanto para a gráfico, que a gente já deu isso em matemática, certo? Aí no nono quesito tem aqui. Elabore um gráfico da população do estado da região sudeste, na malha, aí vocês vão para cá, do lado de cá, onde tem um gráfico, e vocês vão observar a tabela. Vamos lá, presta atenção. O que é que vocês vão fazer? Nós temos os dados da população de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E aqui vocês vão levar aquele gráficozinho de acordo com a quantidade de habitantes que moram lá, certo? Embaixo, Rio de Janeiro, eu vou olhar na tabela e vou colocar aqui quantos milhões tem aproximadamente. Depois eu vou olhar de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. E pinta, tá? Pinta cada um de uma cor. Letra A. Qual é o estado mais populoso da região sudeste? Olha lá na tabela o que tem maior quantidade de públicos. Aí vocês vão escrever aqui o nome da região. Da região não, do estado. E qual é o menos populoso? Aí vocês vão e colocam aqui. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Quais serão que vão encaixar na letra A e na letra B? No décimo quesito dessa página, para a gente ir para o 97, vocês vão falar sobre a agricultura da área da região sudeste, vai falar sobre a pecuária, sobre as indústrias e sobre o comércio de lá, certo? Tia Carla, eu posso pesquisar isso aqui? Pode, fica a critério. Pode olhar tanto no livro, como pode ver no vídeo que vocês viram, como pode ver na aula de Tia Carla, como pode também pesquisar. Aí vocês escolhem a ferramenta que vão fazer para responder. No 11º quesito, nós temos aqui 4 imagens, de página 97, tá, gente?
e última. E aí, ele está dizendo aqui em cima o nome de cada lugar. Você vai dizer a qual estado pertence, certo? Museu da Inconfidência, fica onde? Minas, Rio de Janeiro, São Paulo ou Espírito Santo. Aí você vai e coloca. Aí embaixo, Arco da Lapa, fica onde? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas ou Espírito Santo. Aí vocês vão colocar. Parque Estadual da Pedra Azul. Aí vocês vão colocar. Isso aqui são pontos turísticos de lá, tá? Aí aqui em cima tem Maps, fica onde? Pontos turísticos da região sul. Um dos, né? Que lá também tem diversos. 12º e último. Escolha um ponto turístico que você mais gostou, no caso da questão acima. Qualquer um desses que vocês, nossa, quando eu viajar eu quero conhecer. E aí você vai pesquisar sobre ele e vai escrever aqui, certo? Qualquer um desses 4. Eita, tia Carla, eu queria conhecer o Museu da Inconfidência. Aí vocês colocam o nome aqui, Museu da Inconfidência, e pesquisa. Ah, tia Carla, eu queria conhecer o Arco da Lapa. Aí vocês colocam e pesquisam. Qualquer um que vocês se admirarem, certo? E agora, vocês vão fazer toda a leitura prévia, né? Para depois de responder aí o questionário de vocês do livro, da página 93 à página 97. Tá com dúvida? Volta no texto e lê de novo, porque a resposta está todinha aí, certo? Agora precisa ter uma leitura com pontuação, entonação, para entender o que o enunciado diz. Todo mundo entendeu? Terceira atividade de hoje. Primeira é a pesquisa sobre o Dia da Bandeira, para a gente oralizar já já. Segunda, oficina de negócio, que é da cachuletinha de vocês, é a resposta pessoal. Terceira, região sudeste, que está tudo no livro. Ave Maria, tudo fácil. Agora, o que é que a gente vai fazer? Chamar a tia Hernandes para finalizar a nossa aula de hoje. Lembrando que a aula no Meet com tia Hernandes é amanhã, certinho? Então, vamos com tia Carla chamar a tia Hernandes, que agora é com ele na aula de inglês. Tio Hernandes, vem que os meninos estão te esperando. Até daqui a pouco, viu, no Google Meet com tia Carla. Hello, quinto ano. How are you guys? Good morning, good afternoon, good evening. Como é que vocês estão hoje, hein? O teacher está ótimo, espero que vocês estejam também, tá certo? Hoje vai ser um dia bastante longo, então vou pedir paciência para vocês que o vídeo de hoje vai ser, ó, um pouco grande. Vou tentar deixar o mais curto possível, mas da mesma forma vocês vão escrever bastante, combinado? Então, pega o caderno, pega os seus materiais como caneta, lápis, marcador, se você usar, tá certo? Que a gente hoje vai falar sobre os números do 1 ao 100. Vamos escrever muito, mas calma, a gente não vai escrever os 100 números, tá certo? A gente vai escrever, vocês vão entender mais pra frente, tá certo? Como vai ser. E vocês vão ver que é bem fácil. Eu ensinei esse mesmo assunto pro 4º ano e os meninos adoraram, combinado? Lembrando que hoje no Meet, tá certo? Teremos uma pequena dinâmica, combinado? Se o teacher tiver com os presenciais, com os alunos que estão indo presencial, tá certo? E se o teacher tiver também com o pessoal no Meet, vamos fazer todos uma dinâmica, combinado? Espero que seja bastante divertido sobre esse assunto de hoje. Já, teacher, é pra ver se vocês entenderam bem, pra ver se vocês escreveram. E ó, na dinâmica eu vou permitir que vocês usem o caderno, então vocês vão e copiem. Combinado? Então, todos prontos? Todos pegaram os materiais? Não? A Poe vai pegar. Vai lá. Tá esperando vocês. E quando eu voltar, eu já quero todo mundo com os materiais. A aula será dividida em 3 partes. Eu vou deixar elas 3 aqui. A parte inicial será relembrando os números do 1 ao 19. Lembrando, tem uma aula aqui só com esse assunto, do 1 ao 19, tá certo? Mas o teacher vai relembrar aqui. Mas quem não anotou, trate de anotar agora. E teremos a segunda parte, que serão as dezenas, que vamos aprender 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, certo? E teremos a parte final, que será quando eu vou ensinar os números propriamente ditos, né? Que é dezena mais unidade. Como assim, teacher? 31, 42, 98, tá certo? Então, gente, estão prontos? Vamos começar. Parte 1 da aula, vamos relembrar os números do 1 ao 19.
vocês vão precisar do número do 1 ao 9 bastante, tá certo? Vocês já vão saber por quê. Então vamos lá. Vou deixar uma lista aqui. Qualquer coisa vocês pausam e copiem, tá certo? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é muito fácil, né? Depois do 10 que as coisas começam a dificultar. Mas, vamos lá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Relembramos então, né? Todos os números do 1 ao 19. Eita, faltou um, teacher. 0. 0. 0 significa 0, tá certo? Então, antes do 1, vocês vão colocar lá o 0. Relembramos agora do número 0 até o 19, tá certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos para a segunda parte da aula, que é o quê? As dezenas. Esses aqui eu acho que vocês ainda não sabem, tá certo? Mas as dezenas começam pelo 10. Mas como a gente já sabe o 10, a gente começa do 20, tá certo? Vou deixar uma lista aqui, vocês façam a mesma coisa. Pausem e escrevam. Temos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Repetindo. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Ok? Estão vendo que parece muito com do 11 ao 19? A diferença é que no final a gente não tem o teen. A gente tem o T, que é o TY. Tá certo? Pronto. Então, vocês vão ir associando uma coisa a outra, que são coisas bem parecidas. Pronto. Agora que nós já relembramos do 1 até o 90, com as dezenas, né? Do 10 até o 90. Eu acho que chegou a hora da gente aprender a parte que vocês talvez se compliquem, tá certo? Mas é bem fácil. Por isso que eu peço que vocês prestem bastante atenção. A aula não durou muito tempo, mas eu acho que vocês escreveram bastante, né? Já estamos na parte final, certo? Parte final. A parte final é onde vamos aprender a falar a dezena mais a unidade. Vamos aprender a falar não só o 20, vamos aprender a falar o 21, 22, 23, 58, 53, tá certo? Então, muito simples, gente. Muito simples mesmo. Muita atenção também. Eu quero falar o número 21. 21. Olha no teu caderno e vê como é que eu falo 20. 20, 20. 20. Isso. Agora, eu quero que você olhe novamente no seu caderno e veja como é que fala em inglês. One, né, teacher? Isso. Daí você vai juntar os dois e fica como 21. Teacher, só isso. Só isso. Eu quero falar 58. Como é 50 em inglês? E como é 8? Então, como é que fica? 58. Tá certo? Entre os números, vocês colocam um tracinho. Então, teacher, você só falou um número fácil. Eu quero um difícil agora. Vamos falar o 99? Como é 90 em inglês? 90. E como é 9 em inglês? 9. Então, 99. Só isso, tá certo? Então, gente, eu vou deixar um exercício pra vocês aqui. E eu quero muito que vocês façam, porque quem ganhar, quem fizer esse exercício, tá certo? Vai ganhando estrelinhas, tá certo? Eu já explico como é que vai funcionar essa coisa de estrelinhas.
Então, ó, eu quero que vocês me falem como são esses números que eu vou falar agora em inglês. O número 47, 88, 67 e 74. Repetindo, e vou deixar aqui também. 47, 67, 88 e 74. Estou esperando ansiosamente para que vocês me mostrem esse exercício. Vou estar ansioso também para a dinâmica. Se vocês não entenderam o assunto muito bem, a gente deixa a dinâmica para outro dia e eu reexplico esse assunto no Meet, tá certo? Tudo para que vocês entendam o mais rápido e o melhor possível. Porque, ó, na semana que vem ou na outra semana nós já vamos aprender sobre os horários, tá certo? Horários é muito fácil, a gente só vai usar os números mesmo, como a gente usou hoje, por exemplo, 37, 37, tá certo? Então vocês vão achar bastante fácil. Eu acho e eu espero. Espero todos vocês lá no Meet hoje, tá certo? E ó, bye!